Adiar a promessa que Deus já cumpriu. Sim, a promessa que Deus já cumpriu. Porque às vezes a gente pediu a Deus uma promessa de que Ele sempre estivesse conosco, que a gente se alegrasse nele, porque Ele está conosco. Mas esquecemos que essa promessa já se cumpriu. Lá na cruz, irmão, essa promessa já se cumpriu. Às vezes a gente fica adiando o futuro. Tipo assim, Deus chega em você e fala: Filho, se alegre-se. Filho, se alegre-se. Ele é o nosso pai, ele quer ver a gente alegre. Ele vem: Filho, se alegre-se. Mas aí a gente adianta pro futuro, como assim? Não. Aí quando você ouve se alegre-se, você olha pro futuro. Eu não tô dizendo que não há, que você não vai chegar lá, no lugar onde você quer que chegue. Você não vai chegar no seu sonho. Mas quando a gente olha só pro futuro, a gente pensa que a gente tá faltando algo, sabe? Tipo assim, que a gente, como eu posso explicar? Que a nossa felicidade está lá no futuro. Mas perceba uma coisa, onde que você está no agora? Você já sonhou, já pediu a Deus para que você ficasse aí, para que Ele te colocasse aí, que a sua felicidade estivesse aí. Mas aí quando a gente chega nesse lugar que a gente pediu a Deus, a gente adia para mais um futuro. Ou seja, quando eu estiver lá, quando eu estiver com isso, quando isso cumprir, aí sim eu vou me alegrar. Aí assim eu vou ser grato. Mas a gente esquece que nós somos sempre assim, irmão. Que quando você estava em antes onde você estava, no lugar onde você estava, você pediu para que Deus colocasse no lugar onde você está, para que você se alegrasse. Aí você adia mais um momento. Quando eu chegar lá, eu vou me alegrar. Mas, irmão, Ele quer que você se alegre-se no presente. A gente fica assim, adiando uma promessa que Ele já morreu na cruz para cumprir essa promessa, que já se cumpriu, para que a gente possa ser feliz no presente. Assim como em Eclesiastes, onde mostra aqui um versículo, onde mostra que a seguinte conclusão: prazeres, sabedoria e comer, beber, tipo assim, prazeres e sabedoria é tudo vaidade, ou seja, e alegria é tudo vaidade. Mas aí ele chegou na seguinte conclusão, ele falou lá no versículo: então o mais correto a se fazer é que a gente coma, beba e se alegre-se, porque Deus quer que a gente desfruta do trabalho que a gente árduo, que lá ainda fala, do trabalho árduo que a gente tem debaixo do sol. E Deus capacita o homem a desfrutar daquilo que ele dá. Deus capacita o homem para desfrutar daquilo que ele dá. Talvez Deus está te dando uma alegria para você se alegrar, um descanso. Mas aí você não desfruta do que Deus está te dando. Comer, beber e se alegrar. Ele falou que o Salomão foi o homem mais. Ele pediu sabedoria para Deus, foi o homem mais sábio que pisou na terra. Mas aí ele chegou à seguinte conclusão: que o mais correto a se fazer é comer, beber, se alegrar e desfrutar. Mas cuidado, porque Deus capacita o homem a se alegrar, sim. Ele capacita a gente a desfrutar disso que Deus nos dá. E ele complementa que Deus dá alegria para aqueles nos seus trabalhos. Que Deus dá alegria para nos seus trabalhos. Ou seja, a gente deve desfrutar, irmão. Desfrutar do presente. Desfrutar. A gente fica carregando um peso tão pesado, um fardo tão pesado no presente, porque a gente só fica olhando pro futuro ou pro passado. Quando a gente olha pro passado, a gente carrega um peso. E quando a gente olha pro futuro, a gente carrega um peso que ainda a gente nem tá carregando. Ou seja, se alegre-se no presente. Não é porque você tem ou porque você tá se passando, mas se alegre-se, irmão. Porque tem um outro versículo, que eu acho que é lá por volta de Salmo, onde um homem de Deus fala, um homem, né, fala que, tipo assim: Senhor, a gente dá sorrisos alegres, a gente se alegra, se divide, mas a gente semeia no Senhor com tristeza. Mas ele complementa: a gente semeia no Senhor com tristeza, mas sabemos que colheremos com alegria. Porque o Salomão, em Eclesiastes, falou: aquele que espera o tempo bom
para semear, nunca colherá. Ou seja, quando a gente espera o tempo bom para semelhar a nossa fé, nós em Deus, a gente nunca colherá. Porque a gente fica esperando, a gente só olhar para o futuro, adiando o futuro. Ou seja, a gente só espera o tempo bom para semelhar em Deus. Assim como fala, aqueles que esperam um tempo bom, nunca de fato colherá. E aqui o outro versículo fala, a gente se alegra se a gente se divide. Mas aí a gente semeia no Senhor com tristeza. Mas sabemos que nós colherá com alegria. Ou seja, a gente está só adiando, irmão. Adiando para a gente semelhar a nossa fé em Deus. Porque Jesus falou uma parábola. Existe 3 terras. A terra com espinho, que não permite que a semente cresça, porque a raiz mata. A segunda é uma terra com pedras, onde a planta até cresce, desenvolve, mas aí o sol bate e queima essa semente. E tem a semente que é semelhada na terra boa e fértil, onde ela produz 100, 50 e 80. Ou seja, Deus é a terra boa, fértil, irmão. Pare de esperar um tempo bom, um dia bom para semelhar em Deus. Semelha no dia ruim também. Ele fala, a gente se diverte, a gente se alegra, mas às vezes a gente fica com tristeza. Mas mesmo assim, nós sabemos que semelhando ao Senhor com tristeza, colheremos com alegria. Ou seja, e tem um versículo que o apóstolo Paulo fala, não há tempo ruim para aqueles que são escolhidos por Deus. Acho que é escolhido ou aqueles que temem a Deus. Ou seja, não há tempo ruim. Entenda isso, que a gente precisamos semelhar a nossa fé em Deus no dia bom e no dia ruins também. No dia onde você está sem esperança. No dia onde você já não tem mais fé. Aprenda a semelhar em qualquer hora. Assim como Salomão falou. Aquele que espera o tempo bom para semelhar, nunca de fato colherá os frutos, irmão. É exatamente isso. Deus, lá no outro versículo que ele fala, a gente devemos. Então o mais correto a se fazer na nossa vida curta é comer, beber e divertir. Mas isso vem de Deus. E ainda ele complementa. Deus capacita ao homem a desfrutar do trabalho árduo debaixo do sol. Ou seja, isso é um presente dele. Ele fala, isso é um presente de Deus. Pare de ficar pensando que a sua alegria só está no passado. Ou que a sua alegria ficou sua alegria está no futuro. Ou que sua alegria ficou no passado. Mas sim está no presente. Porque Deus está no presente, Ele está no passado. E Ele está também no futuro. Ou seja, Ele está no presente, irmão. Para Ele estar no passado, Ele esteve no presente no passado. Mas agora Ele está no presente agora com você. Ou seja, se alegre-se em Deus. Semeie a sua fé nele. Porque Ele é a terra boa e fértil. Ah, mas eu não tenho esperança, a minha motivação acabou nesse cenário, nessa condição que eu estou passando. Talvez eu não tenha condição, talvez pessoas venham e falam de você, mas entenda, irmão, que Deus está com você, semeia nele. Aí a gente se diminui tanto, fala, não, eu sou pequeno, eu sou aquilo, a gente se diminui tanto, a nossa fé, mas Deus fala, lá no versículo fala, se sua fé é de um grão de uma semente de mostarda, em Deus pode mover montanhas. Ou seja, semeia a sua fé nele, porque ele é a terra boa. Semeia nele. Aqueles que semeiam com tristeza, colherá com alegria. Semeia nele. Aí você se alegre, mas depois tá triste nos dias ruins. Mas não há tempo ruim para semelhar, irmão. Semeie nos dias ruins também. Quando você está com vontade de desistir. Quando lhe falta tudo. Mas como alegre-se, irmão. No presente, irmão. Você não percebe que Deus faz algo novo? Assim como Deus fala. Eis que eu faço algo novo, mas tu não percebe. Às vezes a gente olha para um pontinho preto em uma folha branca. Enquanto Deus já purificou o resto, irmão. Às vezes Deus está fazendo algo no presente. E a gente só fica olhando para o futuro. E tá, não tô falando que a gente não vai chegar lá. Mas cada dia guarda a sua preocupação.
Eu não tô falando que a gente não vai chegar lá, mas a gente só fica olhando e pensando que a nossa felicidade está lá, que esquecemos que Deus está aqui e não conseguimos ser grato a Ele. E a gente acaba sendo egoísta. Então, seja alegre no presente. Tá, no dia de tristeza vai ter, mas tenha certeza, irmão, e mesmo que você semelhar a sua fé em Deus com tristeza, você vai colherá com alegria. Então esse foi o vídeo, irmão. Se falou com você e fez sentido no seu coração, compartilhe com alguém, curte esse vídeo e se inscreva nesse canal. E Deus quis que esse vídeo chegasse até você. Ele quer que chegue mais pessoas. Mas se você fazendo isso, esse vídeo se espalha através do YouTube. Seja instrumento de Deus e que Deus te abençoe.